Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Marques, eu curso licenciatura Português e Inglês na Faculdade da São Judas Tadeu, no campus da Moca, no período noturno, e eu estou no meu primeiro semestre. E eu estou aqui representando a coordenação da Cíntia Pittini, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente da Era Vargas. Na verdade, esse é o meu terceiro vídeo da Era Vargas, tá? Esse é o meu terceiro vídeo da Era Vargas. E se você quer acompanhar, ou veio especificamente para isso, é só assiste esse. Se você veio para falar de tudo da Era Vargas desde o começo, eu tenho 4 vídeos aí na playlist, assiste. O primeiro vídeo eu falei das características e dos antecedentes da Era Vargas. O segundo vídeo eu falei do governo provisório, que foi a primeira fase de Getúlio Vargas, que foi de 1930 até 1934. Nesse vídeo eu vou falar do governo constitucional, que foi de 1934 até 1937. E no próximo vídeo, que vai ser o último, eu vou falar sobre o Estado Novo, que é a última fase de Getúlio Vargas, que foi de 1937 até 1945. Ah, mas você vai fazer um vídeo de história? Sim. Mas não é só de história. Eu também tenho playlist de naturalismo, já voltado ali para literatura. A gente discutiu as correntes, etc, etc. Então, se você quiser dar uma passada lá depois, dá uma focinha, é nóis. Beleza? Então, vídeo passado, voltando aqui para Era Vargas, vídeo passado a gente viu um pouquinho sobre como é que funcionou esse governo provisório, né? A gente viu aí que no governo, na verdade, vamos dar uma recapitulada dos antecedentes, né? A gente viu lá que Getúlio Vargas dominou o Brasil, né? Ele assumiu a presidência do Brasil através de uma eleição contra um cara chamado Júlio Prestes, porém Júlio Prestes ganhou, só que o vice de Getúlio Vargas foi assassinado, então ele aproveitou isso e deu golpe, tá? Não necessariamente o vice foi assassinado por causa de política, tá? Foi assassinado por razões familiares, mas ele aproveitou e deu golpe e assumiu. E aí ele assumindo, ele foi assumir o governo provisório, só que nesse governo provisório era, como o próprio nome diz, provisório, ele só deveria convocar uma assembleia e uma constituinte, porém ele não conseguiu, ele acabou ampliando isso, foi, e aí causou isso a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Só que essa revolução não deu certo. Só que Getúlio Vargas, mesmo assim, deu certo ou não deu certo. Então Getúlio Vargas foi lá, elegeu um paulista para casa chefe civil e teve eleições de assembleia. Ele fez o voto feminino, essas coisas. Ele conseguiu se eleger até 1938, que é o ano que acabaria o governo constitucional. E aí, e ele foi tentar controlar a inflação, queimando sacas de café. Lembra que eu expliquei a economia? Lembra que eu expliquei mais ou menos como é que funcionava essa queima de saco de café, coisa valorizada, coisa não valorizada e tudo. E ele também criou vários benefícios para o trabalho em 1930. Criou a CLD, a Consolidação das Leis Trabalhistas, o Ministério do Trabalho, que garantindo praticamente férias, salário remunerado, tudo de no máximo 8 horas por dia, essas coisas assim, né? E aí, praticamente, esse foi o governo provisório que durou de 1930 até 1934. Agora a gente vai estudar a segunda fase dessa era Vargas, que ficou chamada como governo constitucional, que durou de 1934 até 1937. Tudo bem? Características aí dessa fase constitucional. Radicalização. O que é radicalização? A radicalização, ela é basicamente muitos opostos, não tinha como você ser neutro na política, vamos dizer assim. Não tinha como você ser neutro na política. Você tinha que ou ser de um ou ser de outro. Só que é assim, extremamente de um ou extremamente de outro. Não tinha como, eu sou esquerda, só que eu posso ser um pouquinho direita. Não, não, entendeu? E era extremo. A esquerda, na época, era quem praticamente? Comunistas. Direita, um pouquinho ali voltado para o capitalismo. Tudo bem? Mas vamos lá.
E aí, por causa dessa radicalização, surgiu duas empresas, né, duas organizações representando um de cada lado, ficando um contra o outro, basicamente. Uma organização de direita e uma organização de esquerda, tudo bem? Vamos começar pela organização de direita, vamos começar pela ANL, certo? Vamos começar aí pela ANL. A ANL não, desculpa, vou começar pela A e B, que é de direita, confundi, desculpa. A e B. O que significa a sigla A e B? A e B significa a sigla Ação Integralista Brasileira. Era uma organização de extrema-direita que foi fundada pelo Plínio Salgado. Então, Plínio Salgado era o fundador aí, e ela era de direita, ela tinha traços fascistas, ela meio que apoiava os fascistas, tá bom? Eu vou ler o que eu fiz aqui no slide da A e B, tá bom? A e B, Ação Integralista Brasileira. Grupo de direita, surgiu em 1932 em São Paulo. Possuía inspiração fascista e tinha como líder Plínio Salgado. Surgiu no mesmo ano da Revolução de 1932, né? Então, vocês já começam a perceber que o ano de 1932 foi um ano, assim, bem característico, né? Aconteceu bem coisas assim. Bom, e é isso. A e B é isso. Agora vamos para o outro lado. Vamos para a ANL. A ANL, na sigla, a palavra inteira, quer dizer Aliança Nacional Libertadora, tá bom? E tinha como líder um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Peraí, Prestes? Eu já ouvi esse nome, né? Quem? Júlio Prestes, o cara que concorreu à eleição contra Getúlio Vargas lá em 1930. Tem parentesco, tem contra, porque Vargas ele era simpatizante de direita, né? E aqui é simpatizante de esquerda, tinha um esquema aí antigo, uma rivalidade antiga, digamos assim, tá bom? E aí, a ANL, ela foi responsável por montar um movimento, né? Um movimento ali considerado antigo, Intentona Comunista, em 1935, tudo bem? Em 1935, tentou plantar uma revolução aí, chamada Intentona Comunista. Porém, a Intentona Comunista, eu vou falando e vou apagando, porém, a Intentona Comunista, ela não funcionou. Ela tentou ser implantada em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife. Rio de Janeiro, Natal e Recife. Milagre que São Paulo não estava envolvida, porque chega nessa época, São Paulo parece que está envolvido em tudo, né? São Paulo parece que estava envolvida na Revolução Constitucionalista, ficou um pouquinho envolvida ali na Revolução de 30, contra essas coisas. Então, São Paulo já era bem envolvido nas coisas naquela época, mas essa revolução aí, essa intentona comunista, desculpa, São Paulo não ficou envolvido. Então, basicamente, repetindo, nessa intentona consumista, basicamente foi em Rio de Janeiro, Natal e Recife, tudo bem? E aí, acabou o governo constitucional? Acabou o vídeo? Não. Getúlio Vargas, o Vargas, ele ampliou a centralização do poder. Ele ampliou seu poder. Ampliou o seu poder. Ampliou o seu poder. E aí, nisso que ele ampliou o seu poder, ele fundou o Estado Novo. O Estado Novo, que é a última fase do seu governo, que vai de 1937 até 1945, que é o nosso próximo tema da nossa aula. Esse Estado Novo foi praticamente um regime ditatorial. Foi um regime ditatorial, basicamente, esse Estado Novo aí, né? Tá bom? Acabou? Ainda não acabou. Como é que foi? Mas só foi isso? Como é que ele fez? Como é que ele ampliou? Vamos lá. A tática do nosso querido... A tática do nosso querido Getúlio Vargas. A tática do nosso querido presidente Getúlio Vargas, desculpa.
A tática foi a seguinte. Ele tinha que ter um pretexto para ele continuar no governo. Porque, tecnicamente, lembra que ele prometeu que para o pessoal de São Paulo que iria ter eleições em 1938, só que ele queria continuar no governo. Então, o que ele fez? Ele pensou, vou ter que dar um jeito de continuar. E aí, ele pensou a instalação dessa fase teve como pretexto o Plano Corre, que é um documento falso alegando que o país iria sofrer uma revolução comunista. Então, olha o que Getúlio Vargas fez. Ele fez documentos falsos, chamado Plano Corre. Correm com H. Plano Corre. Plano Corre era documentos falsos. Documentos falsos, ou seja, documentos que não existiam, documentos que foram forjados pelo próprio. Documentos falsos. E esses documentos falsos, eles eram comunistas. Comunistas. Qual que foi a alegação quando viu comunista? O país iria virar comunista. Estavam amando uma revolução comunista por debaixo dos panos. Eu falei planos. Ignora com essa coisa de ditados aí. O governo descobriu, eu tô falando assim, né? Não. Como é que eu falo? Não adiantou assim. Foi que nem o governo falou. O governo falou, o governo conseguiu descobrir uma revolução comunista, mas não tinha revolução comunista. Isso era falso. Isso assim, era totalmente falso, tá? Totalmente falso. E aí, o que acontece? E aí, já que estava tendo essa revolução comunista, Vargas falou, como tá tendo, é hora de tomar o poder de novo, porque eu tenho que me defender, porque se tiver eleições, outro candidato assumir, a chance desse outro candidato que ganhar ser comunista e transformar o país em comunismo é grande. Então é melhor eu ficar aqui. E ele foi lá e deu o golpe e fundou o Estado Novo. Eu vou até escrever aqui já deixar pronto pro próximo vídeo, né? Já deixar no esquema, já deixar no feixe pro próximo vídeo, que é ele fundou a ditadura, que é por causa dessa ditadura que muita gente condena o governo de Vargas também. Ele criou o Estado Novo. A última fase de seu governo, que foi de 1937 até 1945. O final aí do seu governo. Só que essa aula de Estado Novo, a gente vai ser obrigado, na verdade, a explicar somente no próximo vídeo. Tudo bem? É isso. Qualquer coisa, chamem. Então, a gente viu isso, a gente já viu os antecedentes, a gente já viu o governo provisório, a gente já viu o governo constitucionalista, e só falta Estado Novo, e a gente já flecha é boa. E a gente já fecha. E a gente já fecha essa parte de Era Vargas, tudo bem? Então é isso. Muito obrigado a todos. E não esqueçam, qualquer dúvida, só avisar, tá bom? É isso aí. Valeu, falou e tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.